Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, eu, o professor Tiago, e muito feliz em estar de novo com vocês, mesmo desse modo à distância. Mas antes da gente começar a nossa aula, vai aí, ó, deixa o like aí, se inscreva no canal que isso nos ajuda, principalmente a produzir mais materiais para vocês, tá certo? Valeu, gente! E hoje, na nossa aula, a gente vai falar do mundo árabe e muçulmano. E hoje a gente vai verdadeiramente estudar a expansão do islamismo. A gente na aula passada a gente estudou principalmente, né, a atual Arábia Saudita, a Península Arábica, que no período chamado pré-islâmico, pré-islâmico antes do islamismo, onde ele tinha uma cultura totalmente diferente, no seu modo de viver, uma religião totalmente diferente. Aí vai aparecer o papel de Maomé, que Maomé, quando ele entra em contato com o cristianismo e o judaísmo, duas religiões monoteístas, ele também vai criar a sua própria, Ele vai começar a pregar a existência de apenas um só Deus, que ele vai chamar de Alá. E a sua nova religião ele vai chamar de Islã, submisso a Deus. E depois da morte dele, vai começar a expansão do islamismo em toda a Península Arábica, vai se expandir para a África e chegar inclusive na Europa. Isso é bastante interessante. Vamos lá, gente? Vamos começar? Após a morte de Maomé, o islamismo, nesse período, vai se dividir em duas facções, ou dois grupos. O primeiro grupo, e o maior de todos, vão ser os sunitas, que significa nada mais do que aqueles que seguem o costume. E em os xiitas, do árabe Shiat Ali, ou seja, partido de Ali. Após a morte de Maomé, tanto os sunitas como os xiitas, eles questionavam quem seriam o novo líder do islamismo. E aí a gente vai observar que essa discussão vai fazer com que basicamente aconteça essa divisão, entre sunitas e xiitas. Os sunitas, gente, eles vão acreditar, no seu ponto de vista, para assumir a liderança do islamismo, tinha que ser o mais preparado, que tinha a melhor condição de governar. Para os sunitos era Abu, que era sogro de Maomé, e também seu conselheiro. Para muitos árabes, ele era a melhor opção para continuar o legado islâmico. Já para os xiitas, eles acreditavam que deveria governar, ser um líder do islamismo a partir da morte do Maomé, seria hereditário. Então quem ia governar? O seu parente mais próximo. E aí quem era o parente mais próximo de Maomé? Era o seu primo e também genro Ali, que seria seu sucessor. Nessa disputa, entre o Islã, que era os sunitas e os xiitas, a gente vai observar que vai fazer com que verdadeiramente essa população fique consolidada. Por exemplo, os sunitas, 84% da população eram sunitas. E aí eles tinham pensamentos e ideologias diferentes, apesar dos dois ser islâmicos. Se parece muito, por exemplo, como você é católico e o outro é evangélico. Todos dois são cristãos,
mas têm pensamentos diferentes, não concordam com certos aspectos do cristianismo que o outro exerce. Do mesmo jeito vai ser a divisão do Islã. Vai ter os sunitas, que para eles a autoridade espiritual pertence a toda a comunidade. Já para os xiitas, o líder da comunidade, chamado de imã, é quem deve centralizar o poder. Então são dois pontos de vista bastante diferentes. Um acredita que a comunidade pertence toda à autoridade espiritual, e os xiitas acreditam que o poder deve ser centralizado. São dois pensamentos bastante diferentes, um comunitário e o outro independente, né? Centralizado na mão de uma única pessoa. Nesse período de quem vai verdadeiramente assumir a liderança no lugar de Maomé, quem vai sair vitorioso são os sunitas. E aí o Abu, ele vai se transformar nesse período no califa, né? Califa, que inclusive em árabe quer dizer sucessor. Só que, ao contrário de Maomé, como a gente viu na aula passada, que Maomé era profeta, juiz, líder militar e líder religioso, o califa, ele era apenas tido como um líder político e religioso. Ele não tinha vamos dizer, ele não era considerado, assim como Maomé, um profeta. Para eles, por islamismo, ele era apenas um líder político e religioso, não tinha um dom de ser profeta. Após a morte de Abu, no ano 634 depois de Cristo, já todas as tribos da Península Arábica, né, a atual Arábia Saudita, já estava convertida ao islamismo. E aí o que é que vai acontecer? O seu sucessor, Omar, ele vai dar início à expansão fora da Península Arábica. E aí é nesse período é que o islamismo, ele vai se transformar num grande império através de Omar. Nesse mapa a gente pode observar a expansão do islamismo e até a extensão onde ele vai chegar. A gente pode ver aí mais escuro, em marrom, a Península Arábica ou Arábia Saudita hoje. E aí a gente vai observar que ele vai se expandir aí, ó, pelo Oriente Médio, pela África, vai até a Ásia, observem aí, e chegam inclusive na Europa. Então a expansão do islamismo vai ser uma expansão gigantesca, vai se transformar verdadeiramente num império. Sempre, gente, vai existir a disputa pelo poder. E aí cada um querendo ser líder verdadeiramente do islamismo. Mas no ano de 661 depois de Cristo, o império ele vai passar para a mão da família Omeyyada, né? E aí o que é que vai acontecer? Nesse período, o governo ele vai se transformar numa monarquia laica. O que é isso? Monarquia é que tem um rei, verdadeiramente, e laica, que pertence a todos os povos, né? Todo o grupo que lá vive. Nesse período, a gente vai observar que antes da família Omeyyada assumir o poder, os cargos eram preenchidos de acordo com a importância religiosa da pessoa. Mas quando a dinastia, né, Omíadas, ela vai assumir o poder, o que é que vai acontecer? Eles vão passar a ocupar o cargo apenas pessoas que têm
conhecimento e competência para assumir a função pública. Isso é muito importante. Verdadeiramente ele passou a ser uma monarquia laica verdadeira. Também na dinastia Omíadas, se a gente for observar, eles vão trocar a capital do reino. Por exemplo, antes a capital era Medina, né, que é a cidade do profeta, onde Maomé se refugiou após ele fugir, né, de Meca. E aí o que é que vai acontecer? Nessa dinastia vai ser trocado a capital que antes era Medina e vai passar para o Damasco. E aí o que é que vai acontecer? O árabe ele vai ser escolhido como o idioma oficial do império. Quer dizer, vai ser totalmente obrigatório todo mundo, verdadeiramente, toda a expansão, como vocês estão vendo aí no mapa da Europa até a Ásia, vão ser obrigados a falar o árabe. E também ele vai ser obrigatório para todos aqueles que se converterem ao islamismo. Isso é bastante interessante. Inclusive, o Alcorão, que é o livro sagrado dele, como nós temos a nossa Bíblia, eles têm o Alcorão. O Alcorão dele é totalmente em árabe e proibido a tradução dele. Então ele só pode ser em árabe e pronto. No ano, gente, de 711 depois de Cristo, os árabes eles vão conquistar os atuais Paquistão, tá certo? E Afeganistão. E aí também eles vão estender o seu império até a Península Ibérica, a atual Espanha e Portugal. Só que no período entre 749 a.C. e 750 a.C., a gente vai observar que uma guerra civil vai derrubar a família Omíadas. E aí o que é que vai acontecer? Quem vai assumir depois da queda da dinastia Omíadas vai ser a dinastia Absáidas. E aí que eles vão, o que é que vai acontecer nesse período? Primeiramente, que essa dinastia vai ser apoiada pelos xiitas. E os Omíadas vão ficar apenas com a Península Ibérica sob o seu controle, que são a Portugal e Espanha, onde eles vão criar no ano 756 um reino independente, um califado independente do resto do Império Islâmico, né? Nesse período que a família Abássidas vão consolidar seu poder, gente, eles vão fazer várias mudanças. Primeiramente, a primeira mudança é bastante interessante. Antes, apenas as pessoas que ocupavam os cargos públicos eram árabes, que árabes mesmo, de nascença, criado e nascido na Arábia Saudita, né, na Península Arábica. A partir da dinastia Absáida, o que é que vai acontecer? Os cargos públicos eles vão ser ocupados também por não árabes. A partir desse momento, a gente vai observar que o Império Árabe se transforma, deixa de ser o Império Árabe e transforma no Império Muçulmano. Aí, qual a diferença, professor? Porque o Império Árabe era apenas lá na Península Arábica, só quem ocupava cargos públicos eram os árabes. Quando ele passa a se transformar no Império Muçulmano, todas as pessoas que são árabes, os convertidos, por exemplo, os africanos, os asiáticos, os europeus que se converteram ao islamismo, vão poder ocupar cargos públicos. Se a gente for observar, então passa a ser um império muçulmano e deixa de ser um império árabe. Também no período dessa dinastia, o califa, gente, ele vai se transformar num autocrata com poderes absolutos, né? Quer dizer, ele vai se transformar verdadeiramente numa monarquia absolutista.
Aí o que é que vai acontecer? Ele ainda de ter poderes absolutos, ele vai ser considerado de origem divina. E do seu lado também existia uma espécie de primeiro-ministro chamado vizir, que ele era responsável por administrar parte do reino. E no ano 762, né, a dinastia Absaídas, eles vão transferir da capital de Damasco, a capital era Damasco nesse período, e ele vai mudar para Bagdá, hoje o atual Iraque. Gente, a nossa aula chegou ao fim. Nossa aula hoje é bem curtinha, verdadeiramente, para que a gente aprenda. Eu sintetizei o máximo possível a expansão do islamismo nesse capítulo que a gente está estudando, o mundo árabe e o mundo muçulmano, né, verdadeiramente, para a gente entender, principalmente através desse contexto, a gente vai entender essa cultura muçulmana que, inclusive, é observada como um perigo para a sociedade, mas a gente vai entender isso e a gente vai conseguir chegar a um ponto, né, da gente também parar de ser xenofóbico. Nem todo mundo ele é terrorista como todo mundo diz que os muçulmanos são. Então a gente tem verdadeiramente que ter um olhar mais, vamos dizer assim, um olhar mais respeitoso sobre as culturas diferentes. Então vamos respeitar. Eu acho que em história a gente deve fazer isso, respeitar aquilo que é diferente. Então, gente, para a gente chega ao fim da nossa aula, mas antes, não se esqueça, deixa o like, curte aí o vídeo, tá certo? Se inscreva no canal, que isso vai me incentivar a produzir mais material para vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau!